Olá, tudo bem? Esse é o vídeo número 3, que nós vamos falar agora sobre a segunda parte dos 6Es. Lembra dos 6Es? Que são as partes da sala, da aulinha que você dá? Lembra dos 6Es? Quais são? Então, o primeiro é exaltação, o segundo é o encontro, o terceiro é edificação, o quarto, evangelismo, 5 é ensino e 6 é experiência. Hoje nós vamos falar do número 2, que é o encontro. Tem um ditado que fala assim que você nunca vai ter uma nova chance de causar uma segunda boa impressão, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele sempre dá uma segunda, terceira, quarta, Ele sempre dá uma nova oportunidade. Mas a gente, como eu falo, né? Como eu tenho ensinado vocês nos vídeos anteriores, então nós temos que se preparar para essa aula. Nós temos que se preparar espiritualmente, buscando a Deus, orando, jejuando, ouvindo Deus falar, né? Porque muitas vezes a gente só fala, não ouve a Deus, tem que ouvir a Deus, né? Pra gente estar preparado, porque hoje as crianças que frequentam a igreja, algumas já são antigas, mas algumas delas muitas vezes são visitantes. São crianças que estão lá pela primeira vez, ou muitas delas ainda não têm a família transformada, não têm um lar santo, e tem crianças que vêm de realidades que até para um adulto são realidades pesadas, bem pesadas, né? Então, elas têm que encontrar no Ministério Infantil Jesus. Elas têm que chegar no Ministério Infantil e o primeiro olhar que elas vão ter por aquele Ministério Infantil é o quê? O amor de Deus. E aonde elas vão ver isso? Qual que é o primeiro impacto do amor de Deus? É o encontro. É aquele momento que você está ali na entrada, que você vai receber os pais, que isso é muito estratégico. Tem pais que vão chegar ali, querendo jogar os seus filhos, achando que ali é um depósito, que é um parquinho de diversões, que eu vou jogar meu filho lá porque eu quero assistir o culto, não quero ter problema. E isso só o Senhor vai mudando com o tempo, né? Não é a gente que vai chegar com uma varinha perlim-pim-pim e vai mudar isso. Não, é o Senhor que vai mudando, assim como tem transformado as nossas vidas, né? Então essas mães, às vezes os irmãos mais velhos vão levar aquelas crianças, ou as crianças vão sozinhas, mas quando elas entrarem, elas chegarem ali antes até mesmo de entrar pela porta, elas têm que encontrar o quê? Alguém no Ministério Infantil, assim, ó, com os braços abertos, com o coração aberto, com um sorriso, com uma alegria, e esperando elas ali para dar um abraço, para pegar na mãozinha delas, para sentir o rostinho delas, para dar um beijinho assim na bochechinha delas. E muitas vezes elas nunca têm isso. Elas passaram a semana inteira com uma realidade horrível, uma realidade que tinha tudo menos amor. Mas quando elas chegaram ali no Ministério Infantil, através de um abraço do professor, da professora, daquela pessoa que estava ali, recebendo elas sentiram a presença de Deus. A gente já ouviu vários testemunhos de pessoas que foram no nosso culto e o pessoal ali, os cooperadores, tem sempre um casal de cooperador, alguns cooperadores na porta recebendo as pessoas, e pessoas que chegaram ali com a vida em frangalhos, miserável mesmo, e por causa daquele abraço ali, elas nem tinham entrado na igreja direito. Tinham dado alguns passos ali naquela entrada da recepção da igreja. E um abraço de alguém, uma palavra de alguém, transformou a vida delas. Imagine das crianças, que têm o coração aberto, puro. Então a gente tem que receber as crianças da melhor forma possível, todas elas. Se você não sabe o nome, pergunta o nome. Oi, tudo bem? Quem é você? Qual é o seu nome? Chame as crianças pelo nome, isso valoriza, isso dá a elas uma sensação e um sentimento de pertencimento, de importância. Quando você chama a criança pelo nome, ela se sente importante, valorizada, e aquilo gera no caráter, no coração dela, algo transformador. Tem algumas professoras de ensino secular, eu vi alguns vídeos, né? Eu desafio você sempre, busque no Google, né? Na internet. Hoje a internet, embora ela tenha um lado ruim, mas ela tem ferramentas maravilhosas que ajudam a gente. E eu vi que pessoas, em algumas escolas, os professores fizeram um desafio num cartaz com algumas figuras ali. E a criança, quando ela chegava ali na entrada da sala, na porta, tinha aquele adesivo colado ali do lado da porta e elas escolhiam como elas queriam ser recebidas pelo professor. Então elas escolhiam, elas queriam ser recebidas por um aperto de mão, por um abraço, por um beijo ou com uma dancinha. E aí elas escolhiam e aí o professor fazia aquilo com elas e era algo transformador. Aquilo já gerou algo, elas entraram ali passaram por aquela porta ali já diferente. Então desafio você a receber as crianças da melhor forma possível. Uma outra parte do encontro, né, a gente recebe as crianças, a gente sabe que ali a gente tem realidades de idades de crianças diferentes. A gente tem crianças de 2 anos, a gente tem crianças de 9 anos, né, que são totalmente diferentes uma das outras, uma de 7, de 6. Cada idade, ela tem a sua essência, né?
Então, crianças pequenas, algumas sugestões que eu dou para você, recebam elas com brinquedos, fazendo uma roda. Leva um pandeirinho, lembra que eu falei do louvor no vídeo anterior? Lembra da exaltação? Leva um pandeirinho, faz chocalhos ali entre elas e cante uma música, um momento de interação com as crianças, uma brincadeira ali de quebra-gelo, né? Que é importante. Os maiores já vão estar sentados ali nas mesinhas dele. É o momento de você perguntar como é que foi a semana deles. Se importem com as crianças. Crianças amam falar, crianças amam contar a vida delas. Elas amam isso. Não, adulto não, adulto já preserva, tem dificuldade. Criança não. Quando ela se sente à vontade, né? Tem umas que são bem mais espertas, né? Elas gostam de contar, então incentive ela. Comece com o assunto para incentivar elas a falarem. Como é que foi seu dia? E a escola? Quem está em semana de prova? Ou é aquela semana de volta às aulas? Como é que foi a sua volta às aulas, né? Ai, você está de férias? Vocês estão de férias? Alguém vai fazer algum passeio? Alguém vai viajar? Alguém fez algo diferente? E aí elas vão começar a falar e a gente organiza, cada uma fala por vez. Ouçam todas, por mais criança que seja a fala delas, né? Muitas vezes nós adultos somos impacientes, né? A gente tem esse momento, a gente até cria esse momento para as crianças falarem, mas a gente sabe, não tem. Tá bom, corta as crianças, não, deixa elas falarem aquilo que tá no coração, falar do cachorrinho delas, das coisas de criança. Criança é assim, a criança fala tudo sem malícia, sem maldade, sem reservas. Isso é criança, é tão gostoso. E ali você começa a sentir o coração das crianças. E mais importante, nesses momentos, a gente começa a perceber, às vezes, situações que as crianças estão vivendo que a gente tem que ajudar elas, levar para os pastores, situações que às vezes elas vão expor ali, né, problemas de casa. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Esse é um momento muito importante de sentir o coração das crianças, de ver a realidade, como foi a semana delas. E é um momento também da gente ouvir elas falarem dos pedidos de oração. Tem a ver com a exaltação da outra parte, que nós vamos orar, que a gente ora, mas essa parte também do encontro faz parte de tudo isso. De repente a exaltação foi lá o louvor e agora elas estão dentro da sala de aula, você está conversando sobre o dia e nós temos as duas caixinhas que foram feitas tão lindas em todas as salas, que é a caixinha dos pedidos de oração e dos dízimos e da oferta. Então esse momento do encontro é da gente ensinar a elas também sobre orar pelos pedidos, orar pelos amigos. A gente tem que incentivar as crianças a orar uns pelos outros, colocar as mãos e orar uns pelos outros, porque não, elas são crianças, mas elas são do reino de Deus. E sobre o dízimos e a oferta. A importância delas trazerem, sabe? Não seja um peso para elas. Oh, quem trouxe ofertinha hoje? Você não trouxe, não tem problema. Nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. No momento delas colocarem, às vezes, uma dificuldade dentro da casa delas de pais, mães que estão desempregados. Olha que precioso esse tempo, que vai marcar a vida delas, porque elas vão orar. E eu creio que através daquele louvor das crianças ali na sala de aulas, Deus vai abrir portas de emprego. Pessoas vão ser curadas, às vezes um avô, um primo, elas mesmas falam, olha, eu quero que ore por mim, eu tô com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha no estômago. Isso é importante para elas. Valorizem tudo que elas dizem. Olha que tremenda essa parte do encontro. É o momento que elas vão entrar e vão ver Jesus através da sua vida, da sua atitude, de como você recebeu elas. Segundo, você se importou, você sabe o nome dela, você chama elas pelo nome. Terceiro, você se importou com os pedidos de oração, com as dificuldades que elas têm. Quarto, você ensinou para elas sobre dízimos e ofertas, de forma tão tremenda, que vai mudar a vida delas. Amém? Então essa é a segunda parte, o encontro. Faça do encontro o melhor encontro da vida delas, que elas tenham saudades e queiram voltar no domingo que vem de saudade. Amém? Um beijo para você.